Caminhoneiro ex-detento surpreende policiais com reação chocante que ninguém esperava. A chuva caía torrencialmente, transformando as ruas de pedra da pequena cidade em um cenário de filme de suspense. Daniel, um caminhoneiro de olhar cansado, dirigia com destreza seu caminhão atulhado de caixas. Ele havia voltado para sua terra natal, um lugar onde as lembranças não eram apenas ditadas pela saudade, mas pela dor. Ex-detento. Ele carregava o estigma de uma condenação injusta que o marcara para sempre. Agora, ele tentava reconstruir sua vida, sob o olhar atento de seus vizinhos e da polícia local, que pareciam espionar cada movimento seu. Naquele dia, as luzes da loja de conveniência brilhavam em meio à escuridão. Daniel pensou em parar para um café, mas um grito rouco fez seu coração acelerar. Ele virou e viu 3 figuras encapuzadas invadindo a loja. O pânico tomou conta dele. Assaltantes armados, gesticulando, uniam-se à trama da chuva, transformando a tranquilidade da noite em um pesadelo. O que poderia fazer? Ele tinha apenas o olhar do desajustado, o ex-detento. Mas não se escondia. Não era esse tipo de homem. Com o treinamento que aprendera na prisão, respirou fundo e saiu do caminhão. Cada passo ressoava como um tambor, pulsando em seu peito. Seu corpo se movia como uma máquina, cada movimento calculado. Os homens estavam distraídos, e ele usou isso a seu favor. Quando irrompeu na loja, sua presença chocou os assaltantes. Em um piscar de olhos, ele desarmou um deles, o empurrando contra as prateleiras. A luta foi frenética. Os gritos de desespero se misturavam ao barulho da chuva batendo nos vidros. Os policiais na esquina, até então observadores silenciosos, foram pegos de surpresa. Daniel não era mais um ex-detento, mas um combatente, um herói inesperado. Mas no meio da confusão, seu coração gelou. Reconheceu o rosto de um dos assaltantes. Era Lucas, seu antigo amigo, o garoto que havia prometido nunca abandoná-lo. O choque era profundo, um dilema que invadia sua mente com a força de um furacão. Ele tinha a oportunidade de ajudar Lucas, mas a justiça, por outro lado, clamava por resposta. Sentia o nó na garganta, a angústia pesando em seus ombros. O que deveria fazer? Proteger um amigo ou fazer o que era certo? A imagem de Lucas, agora aliado ao crime, estourava como um balão em sua cabeça. O ambiente parecia girar. A agitação da loja, os policiais nervosos se aproximando e a tensão no ar criavam uma sinfonia de caos. Daniel se viu à beira de um colapso emocional, com os fantasmas de seu passado sussurrando em seus ouvidos. Enquanto o clima se tornava cada vez mais tenso e cada instante parecia se arrastar, Daniel sabia que precisava decidir. A corrida contra o tempo tinha começado e sua nova vida estava em jogo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a luta se intensificava, o tempo parecia parar. Daniel, com o coração acelerado, encarou Lucas, o amigo que ele havia conhecido nas ruas da infância, agora armado e envolvido em um assalto. Que reviravolta! Sua mente estava uma confusão de memórias e emoções, mas não podia hesitar. O sussurro da justiça ecoava em sua cabeça.
exigindo ação. As sirenes distantes se aproximavam. O que ele poderia fazer? Daniel fez um movimento rápido, desarmando mais um assaltante. O terceiro, em pânico, tentou correr, mas a porta estava trancada. À medida que a cena se desenrolava, uma sombra se projetou na entrada da loja. Os policiais finalmente haviam chegado, suas figuras robustas se destacando na chuva. Daniel olhou para eles e depois para Lucas. O velho amigo estava agora encurralado entre o passado e o presente. Lucas, o que você está fazendo? Gritou Daniel, a voz embargada. Lucas hesitou. Ele parecia confuso, um olhar perdido. O que antes era uma amizade inquebrantável, agora estava manchada pelo crime. Nós tínhamos planos, lembra? Mas antes que Lucas pudesse responder, uma estrondosa explosão cortou o ar. Ouvindo o som, Daniel virou-se para ver uma granada lançada pela janela. O caos tomou conta. Assustados, os policiais começaram a recuar, as luzes azuis dançando na noite. Um novo grupo, encapuçado e armado, irrompeu na loja. Desde quando um assalto se transformara em um tiroteio? O pânico reinou. Gritos de pessoas dentro da loja ecoaram como ecos de um pesadelo, enquanto o cheiro de pólvora e fumaça começou a invadir o ambiente. Daniel sentia um frio na espinha. Ele não só tinha que lidar com Lucas, mas agora com uma nova e violenta realidade. Resultante do impacto da explosão, uma prateleira desmoronou e Daniel saltou para evitar ser atingido. Ele caiu ao chão e, quando se levantou, viu Lucas em choque, imóvel, olhando para o novo grupo de assaltantes. Uma confusão misturada com medo. Mas havia mais. Uma figura conhecida apareceu. Era Ana, a irmã de Lucas. Daniel ficou atônito. Por que Ana estava ali? A expressão em seu rosto mostrava o desespero e a determinação de alguém que carregava segredos profundamente guardados. O que a ligava a Lucas? E por que ela estava envolvida em tudo isso? Outra explosão. O vidro da loja se estilhaçou e a adrenalina tomou conta de Daniel. Ele precisava fazer algo. O que era real? A amizade? A traição? Os gritos se intensificaram e a loja virou um campo de batalha. Silhuetas correndo, tiros ecoando e Daniel no meio de tudo isso tentando entender sua nova realidade. Daniel, gritou Lucas, agora em pânico, mas o tom de sua voz estava diferente. Era mais alto, a desesperança transparecendo. Eu não sabia que ela estava aqui. Não faço ideia de como tudo isso aconteceu. Daniel olhou nos olhos de Lucas, então para Ana. Ela estava a poucos passos, seu olhar cortante fixado em Daniel agora. O que poderia ter mudado? As palavras escapavam de sua boca antes que pudesse pensar. Ana, o que você está fazendo aqui? Ela hesitou, e Daniel percebeu que não havia apenas crime naquela loja, mas um emaranhado de segredos que nunca imaginou que a sua vida, já cheia de cicatrizes, pudesse carregar. As sirenes agora eram ensurdecedoras. O que aconteceria a eles? Seria hora de salvar Lucas ou descobrir a verdade que estaba escondida. En cuanto a sombras se aproximaban, Daniel sentía que el pasado podría no estar tan muerto así. Y en el centro del dilema, la verdadera pregunta surgía. ¿Quién era realmente aquellos con los que se envolvía? En cuanto a sombras se aproximaban, Daniel sintió que el pasado podría no estar tan muerto así. Y en el centro del dilema, la verdadera pregunta surgía. ¿Quién eran realmente aquellos con quien él se envolvía? Daniel, Lucas gritó, a urgencia en su voz, cortando a la confusión. Ella no tiene nada que ver. Yo no sabía que Ana estaba aquí. Los brazos de Daniel tremían. El caos baleaba a su alrededor, pero él focó en el ojar de Lucas, desesperado, aturdido. E foi nesse momento que a porta da loja se abriu com um estrondo. A figura encapuzada entrou. Não era um dos assaltantes, mas um homem velho, de expressão severa e olhos ardentes. Naquele instante, tudo parecia parar. O coração de Daniel disparou.
Era Alfredo, o pai de Lucas, um homem que ele acreditava estar em prisão domiciliar por seus crimes. O que ele estava fazendo ali? Pai? Lucas mal conseguiu articular as palavras, a incredulidade gravada em seu rosto. O velho piscou para Daniel, um reconhecimento silencioso. Mas em seus olhos havia algo mais, uma determinação impiedosa. Eu disse que você não devia se envolver com esse lixo, Lucas, gritou Alfredo, gesticulando em direção aos assaltantes, como se estivesse falando sobre ratos e uma sessão de esgoto. Agora, olhe para onde vocês chegaram. Daniel hesitou, a mente em frenesi. O mundo desabava ao seu redor. Ele conhecia bem a terrível reputação de Alfredo. Um ex-traficante que tinha o poder de transformar a vida de qualquer um em um pesadelo. A última coisa que ele imaginava era que Lucas, seu amigo, estava prestes a desvendar um segredo obscuro que poderia enlouquecê-lo. Eu não tenho tempo para isso, Daniel exclama, enquanto uma nova explosão retumba. O telhado da loja estremeceu com a força do impacto. O caos reinava. Ele precisava se mover, precisava proteger Lucas, mas a verdade estourava em sua cabeça como fogos de artifício em noite de Réveillon. O que mais não sabia? Sem pensar, ele se lançou para a frente. Ana ainda estava ali, observando tudo como se estivesse eternamente presa em uma armadilha. Você tem que sair daqui, Daniel gritou, mas ela estava paralisada, o olhar focado no pequeno grupo ao redor de Alfredo. É isso que eles querem. Eles estão atrás de você, Ana. Daniel berrou, sentindo o peso das palavras. Mas o que isso queria dizer? Alguém com um saco preto apareceu por trás de Alfredo, revelando armas e uma feição familiar. Era um irmão de Daniel, um que ele pensou ter perdido para o crime long ago. Rafael, Daniel mal podia acreditar. A imagem do irmão perdido, agora imerso em tumulto e terror, o impacto do seu retorno fazia seu estômago revirar. Você não devia ter voltado, Daniel. Rafael gritou com raiva, a língua cortante como uma lâmina. Nós não temos mais laços. Não há mais família. Ana, com os olhos saltando de pânico, finalmente se pronunciou. Eu sabia. Eles estão atrás de você, porque você sabe demais. Eles querem que você entre na organização. Uma onda de desespero e confusão inundou Daniel. Ele olhou de Lucas para Ana, agora percebendo que tudo girava em torno de um plano que nunca conseguiu entender. As promessas de amizade, a lealdade do passado, tudo havia desmoronado, como um castelo de cartas. Mas as sirenes ficavam mais próximas e a tensão aumentava. O futuro estava pendurado por um fio. E com uma última explosão, enquanto Daniel tentava entender o que estava acontecendo, Alfredo avançou, não para atacar, mas para arrastá-los para o desconhecido que agora os unia, desesperança e alucinação. E enquanto essa nova realidade girava ao redor deles, Daniel teve certeza de que o que estava por vir seria muito pior do que qualquer prisão poderia ser. O que desejava não importava mais. O que estava para acontecer, sim, seria um resgate ou um sacrifício. Ele olhou em volta. Cada olhar refletia um abismo de escolhas. O tempo estava se esgotando. Enquanto essa nova realidade girava ao redor deles, Daniel teve certeza de que o que estava por vir seria muito pior do que qualquer prisão poderia ser. O que desejava não importava mais. O que estava para acontecer, sim. O olhar de Lucas era de um misto de desespero e vulnerabilidade, mas Daniel sabia que precisava agir rápido. A tensão pairava no ar como um fio prestes a se romper. Alfredo avançou e Daniel, em um impulso, fez menção de se defender, mas a cena seguinte virou tudo de cabeça para baixo. Uma figura apareceu por trás de Alfredo, armada com um rifle, e disparou. O som ensurdecedor do tiro cortou a atmosfera e o mundo pareceu parar por um instante. Daniel caiu ao chão, o coração na garganta, enquanto a poeira e a fumaça começavam a se espalhar. O que estava acontecendo?
O novo grupo de assaltantes não tinha atirado em Alfredo, mas sim no próprio filho. A expressão no rosto de Lucas se transformou em terror absoluto, como se o tempo tivesse desacelerado. Pai! Seu grito ecoou na loja, um clamor que poderia rasgar o silêncio da noite. Alfredo caiu, o braço atingido, e o prazer do pânico se espalhou. Daniel olhou para Ana, seus olhos se encontrando em um momento de brutal compreensão. Ela sabia, e agora ele também. O que eles estavam envoltos era uma teia muito mais complexa do que um simples assalto. O passado cruel e suas reviravoltas vieram à tona. Um desfile de memórias, amigos e promessas quebradas. Antes que qualquer um pudesse reagir, as sombras do caos se tornaram ainda mais densas. O grupo encapuzado que havia invadido a loja não era apenas um bando de criminosos comuns. Eram associados à antiga gangue de Alfredo, um grupo temido e respeitado nos submundos da cidade. Mais e mais figuras surgiram na entrada da loja, cada uma com uma armadura, a determinação estampada no rosto. Eles sabiam que estavam no meio de um acerto de contas. Lucas, corre! Daniel gritou, mas as palavras mal saíram de seus lábios antes que o susto tomasse conta dele de novo. Com um movimento rápido, um dos homens, armado e feroz, apontou direto para Daniel, que sentiu o gelar da morte se aproximando. Você está no lugar errado, amigo, disse o homem com um sorriso cruel. E se não sair logo, o burburinho vai acabar se espalhando pelo seu próprio passado. Era uma ameaça, mas a conotação era clara. Cada um daqueles presentes tinha suas ligações, seus fantasmas, incluindo Daniel. Ele hesitava. O que ele sabia sobre o crime e a lealdade foi trazido à tona. Uma onda de desespero atacou sua mente e uma ideia sombria começou a formar-se. Havia uma possibilidade de que ele pudesse usar esse caos para se vingar do passado. Daniel não havia sido um ex-detento à toa. Tinha habilidades, estratégias ocultas. Mas ao custo de quem? Nesse instante, as luzes da loja começaram a piscar e um estrondo de novo ecoou do telhado. Uma segunda explosão. Mas agora era diferente. Era alguém querendo acabar com a bagunça. Alguém que tinha um bilhete direto para o coração da gangue, a polícia. As sirenes se aproximavam, o som crescente se misturando ao pânico generalizado. Vamos, vamos, gritou um dos novos membros da gangue, puxando Alfredo que estava caindo sob o peso do ferimento. Lucas olhou desesperado, voltando-se para Daniel. Você sabia que isso ia acontecer. Eles querem que a gente entre nesse lixo novamente. A acusação na voz do amigo era como um punhal cravado em seu peito. Então, a verdade começou a despontar como a luz que emerge de trás das nuvens. Que ligação era essa entre eles? Daniel olhou de Lucas a Ana e revelou um segredo que poderia alterar tudo. Eu fui avisado sobre isso, Lucas. A minha volta era parte de um plano. E Ana era a chave dele, mas não era sobre você. Era sobre mim e um retorno que a polícia queria usar para desmantelar a gangue de Alfredo. Ana olhou nos olhos de Daniel, o choque estampado em seu rosto. O que ele estava dizendo? Toda a situação que se desenrolava era uma armadilha? A real natureza do envolvimento dela agora estava sob o holofote da verdade. Se havia uma possibilidade de escape, precisavam enxergar mais longe do que suas próprias emoções. Mas havia algo mais profundo em jogo. Algo que Daniel não havia revelado. As sirenes estavam quase ali. Ele precisava tomar uma decisão num instante. E enquanto a tensão continuava a subir, a pergunta inescapável pairava no ar. Quem estava realmente no controle? O que Daniel, Lucas e Ana fariam para se salvar de um destino que parecia estar cuidadosamente orquestrado?
uma tempestade se aproximava e seus futuros agora estavam em jogo. Enquanto essa nova realidade girava ao redor deles, Daniel teve certeza de que o que estava por vir seria muito pior do que qualquer prisão poderia ser. O olhar de Lucas era de um misto de desespero e vulnerabilidade, mas Daniel sabia que precisava agir rápido. A tensão pairava no ar, como um fio prestes a se romper. Alfredo avançou, e Daniel, em um impulso, fez menção de se defender. Mas a cena seguinte virou tudo de cabeça para baixo. Uma figura apareceu por trás de Alfredo, armada com um rifle, e disparou. O som ensurdecedor do tiro cortou a atmosfera, e o mundo pareceu parar por um instante. Daniel caiu ao chão, o coração na garganta, enquanto a poeira e a fumaça começavam a se espalhar. O que estava acontecendo? O novo grupo de assaltantes não tinha atirado em Alfredo, mas sim no próprio filho. A expressão no rosto de Lucas se transformou em terror absoluto, como se o tempo tivesse desacelerado. "Pai!" Seu grito ecoou na loja, um clamor que poderia rasgar o silêncio da noite. Alfredo caiu, o braço atingido, e a cena mudava rapidamente. Daniel olhou para Ana, seus olhos na mesma onda de compreensão brutal. Ela sabia, e agora ele também. O que eles estavam envoltos era uma teia muito mais complexa do que um simples assalto. O passado cruel e suas reviravoltas vieram à tona. Um desfile de memórias, amigos e promessas quebradas. "Lucas, corre!" Daniel gritou, mas as palavras mal saíram de seus lábios antes que o susto tomasse conta dele de novo. Com um movimento rápido, um dos homens, armado e feroz, apontou direto para Daniel, que sentiu o gelar da morte se aproximando. "Você está no lugar errado, amigo", disse o homem, com um sorriso cruel. "E se não sair logo, o burburinho vai acabar se espalhando pelo seu próprio passado." Era uma ameaça, mas a conotação era clara. Cada um daqueles presentes tinha suas ligações, seus fantasmas, incluindo Daniel. Ele hesitava. O que ele sabia sobre o crime e a lealdade foi trazido à tona. Uma onda de desespero atacou sua mente, e uma ideia sombria começou a formar-se. Havia uma possibilidade de que ele pudesse usar esse caos para se vingar do passado. Daniel não havia sido um ex-detento à toa. Tinha habilidades, estratégias ocultas. Mas ao custo de quem? Nesse instante, as luzes da loja começaram a piscar e um estrondo de novo ecoou do telhado. Uma segunda explosão, mas agora era diferente. Era alguém querendo acabar com a bagunça. Alguém que tinha um bilhete direto para o coração da gangue. A polícia! As sirenes se aproximavam. O som crescente, se misturando ao pânico generalizado. "Vamos, vamos!" gritou um dos novos membros da gangue, puxando Alfredo, que estava caindo sob o peso do ferimento. Lucas olhou desesperado, voltando-se para Daniel. "Você sabia que isso ia acontecer. Eles querem que a gente entre nesse lixo novamente." A acusação na voz do amigo era como um punhal cravado em seu peito. Então, a verdade começou a despontar como a luz que emerge de trás das nuvens. Que ligação era essa entre eles? Daniel olhou de Lucas a Ana e revelou um segredo que poderia alterar tudo. "Eu fui avisado sobre isso, Lucas. A minha volta era parte de um plano, e Ana era a chave dele. Mas não era sobre você. Era sobre mim, e um retorno que a polícia queria usar para desmantelar a gangue de Alfredo." Ana olhou nos olhos de Daniel, o choque estampado em seu rosto. O que ele estava dizendo? Toda a situação que se desenrolava era uma armadilha. A real natureza do envolvimento dela agora estava sob o holofote da verdade. Se havia uma possibilidade de escape, precisavam enxergar mais longe do que suas próprias emoções. Mas havia algo mais profundo em jogo, algo que Daniel não havia revelado. As sirenes estavam quase ali. Ele precisava tomar uma decisão no instante,
E enquanto a tensão continuava a subir, a pergunta inescapável pairava no ar. Quem estava realmente no controle? O que Daniel, Lucas e Ana fariam para se salvar de um destino que parecia estar cuidadosamente orquestrado? Uma tempestade se aproximava, e seus futuros agora estavam em jogo. E então, como se o universo tivesse ouvido seus pensamentos, a porta da loja se arrombou, e uma figura familiar entrou. Era Clara, a ex-namorada de Daniel, com um olhar furioso e decidido. Daniel, o que você está fazendo aqui? Seu tom carregava uma mistura de amor e recriminação. Você não deveria ter voltado para cá. A confusão tomou conta do ar. O passado de Daniel agora estava mais emaranhado do que nunca. Ele não a via há anos. Clara, não é a hora, disse ele, mas ela já estava apontando para um objeto debaixo do casaco. Uma arma ou algo mais? As emoções ferviam e a tensão subiu a um nível quase insuportável. Se você estiver do lado deles, Daniel, eu juro que não hesitarei. A ameaça nas suas palavras repercutiu no coração de Lucas, enquanto o olhar dela mudava entre os homens armados e Daniel. O que está acontecendo, Clara? Daniel perguntou, as peças sendo empurradas abruptamente no tabuleiro de xadrez que suas vidas se tornaram. Mas antes que alguém pudesse responder, uma terceira explosão ecoou da loja. Um tempo que parecia estar sem controle. A estrutura começou a entrar em colapso, e a verdade que se escondia atrás de cada rosto, cada mágoa e escolha feitas ao longo dos anos ameaçava explodir, como os próprios muros ao redor deles. Daniel, você precisa escolher, disse ela, um fio de desespero na voz. E então, com esse desespero, veio a descoberta. Clara não estava apenas ali por acaso. Ela tinha laços com a gangue, e podia ser a chave para a sobrevivência de todos eles. A revelação deixava no ar uma pergunta sufocante. Quais segredos mais Daniel poderia descobrir sobre aqueles que ama? O que Clara realmente sabia? A tensão estava no auge, e o futuro deles parecia se desvanecer enquanto o caos se intensificava. Enquanto as sirenes se aproximavam, o caos se intensificava. Daniel, Lucas, Ana e Clara estavam envolvidos em um jogo mortal, onde as alianças mudavam mais rápido do que podiam compreender. O passado de cada um estava empilhado como cartas de um baralho, prestes a desmoronar, sem saber o que mais esperar. Daniel olhou para Clara, ainda com a arma em riste. Ele precisava de respostas. Clara, o que você sabe? Por que você está aqui? A insegurança na voz de Daniel era palpável, mas havia uma urgência que não podia ignorar. Ele precisava saber para onde. A tempestade os arrastava. Clara hesitou, seu olhar percorrendo rapidamente as direções. A entrada da loja, os rostos desesperados de Lucas e Ana. Eu não queria que você soubesse assim, mas eu não tenho escolha. A voz dela estava tremendo, mas havia uma força inegável por trás dela. Eu sou apenas uma peça em um jogo muito maior. Uma peça? Lucas interveio, sua voz soando como um açoite, em meio ao barulho. E qual é exatamente esse jogo, Clara? Foi tudo planejado. Alfredo está usando você, Lucas. E você, Daniel, foi trazido de volta para ajudar a limpar a bagunça. Clara piscou quando a realidade a golpeou. Eu sou uma agente infiltrada. Eu não sou apenas ex-namorada. Sempre fui uma policial disfarçada tentando reunir provas contra Alfredo e sua gangue, e mochilas foram deixadas para você, Daniel. Um silêncio mortal envolveu a loja, e Daniel sentiu o mundo girar ao seu redor. Ele olhou para Lucas, que parecia em choque sem palavras. O vaso sagrado da amizade e lealdade se despedaçou. Daniel estava paralisado. O que mais ela não havia lhe contado? Ele se perguntava se havia algum momento em que Clara havia sido honesta. Mas o tempo não parava. Precisamos sair, gritou Ana, adrenalina superando o terror. A polícia está quase aqui, e esse lugar não vai aguentar muito mais. Esse confronto não é só entre nós e eles. É um incêndio prestes a explodir.
As luzes da loja piscavam e a tensão aumentava. Cada um estava tentando redirecionar seu foco. Então, do fundo da loja, mais estrondos da multidão começaram a preencher o ar. "Espera!" gritou Daniel. "Antes de sairmos, precisamos de um plano. Eu não posso deixar vocês se machucarem." Sua voz estava firme, mas a mente girava como um carrossel. Ele sempre associara Clara a um futuro que desejara. E agora, a realidade a revelava como um elo entre o passado e um presente cruel. A próxima frase de Clara congelou o coração de Daniel. "Você não sabe, mas não sou a única, porque Alfredo fez muitos inimigos. Eles estão conosco." Uma nova luz iluminou a loja, e os gritos de um grupo que se aproximava se tornaram ensurdecedores. Não eram apenas os policiais que chegaram. A entrada se encheu de figuras encapuzadas e de repente tudo ficou mais complexo. Era como se quisessem ensaiar um espetáculo de horror. "Merda!" Daniel urrou, o desespero arrastando a voz. Ele percebeu que Alfredo não era apenas o alvo, mas uma parte de uma rede muito mais ampla de traições e segredos. Sentiu a adrenalina correndo em suas veias. A pressão aumentava à medida que as conexões se revelavam. E a revelação mais chocante veio a seguir. Clara piscou sua arma, um sinal para eles. "Alguém aqui pode ser mais que amigo. Eles podem ser traidores", disse Clara, os olhos ardendo. Os rostos dos novos captores estavam escondidos, mas Daniel reconheceu um deles. Era Rafael, seu irmão, cujo desaparecimento o assombrara por anos. O horror foi imediato. "Rafael?" Daniel gritou, cada sílaba como um soco no estômago. "Você está com eles?" Os rostos de todos mudaram, a revelação fazendo com que as alianças desmoronassem mais do que nunca. Daniel não sabia distinguir quem era amigo ou inimigo. O alicerce de suas relações estava ruindo. O coração de Lucas estava se agitando, e Ana parecia em choque. "Daniel," Rafael respondeu com um sorrir tirano. "Você não entendeu ainda. Essa é a minha família. Nós trabalhamos juntos agora. E você, Daniel, você está no caminho." Ele apontou a arma. A traição era agora uma faca afiada. O tempo parecia estourar, e em meio ao turbilhão de emoções e revelações e promessas quebradas, a situação explodiu. Como estouro ensurdecedor, as luzes da loja se apagaram completamente, mergulhando todos na escuridão. O silêncio que se seguiu foi de arrepiar, e Daniel percebeu que o fio de esperança que tentava segurar estava se desvanecendo mais rápido do que poderia recuperar. Tocou um nó na garganta. O que eles fariam agora no meio desse emaranhado de segredos e traições? A resposta estava prestes a desmoronar todo esse mundo deles. A escuridão se instalou com um silêncio opressivo. Ninguém se mexia. Apenas respirações pesadas e o som distante das sirenes quebravam o tenso cenário. Daniel olhava para Clara, perdida em uma mistura de raiva e confusão. O olhar de Rafael, seu irmão, parecia mais ameaçador a cada segundo. Aí, a confusão dominava. Que jogo era aquele? Então, de repente, as luzes se apagaram. Um estrondo cortou o ar. Um tiro? Não. Um gás lacrimogêneo começou a se espalhar pela loja, deixando todos tontos e ofegantes. O pânico tomou conta do ambiente. "Corre!" gritou Daniel, puxando Lucas, tentando se afastar do caos. Não havia tempo para entender as traições e segredos. O lugar estava se transformando em um verdadeiro inferno. Enquanto Daniel lutava contra a dor nos olhos, um grito cortou o ar, e uma figura surgiu nas sombras, correndo em direção a eles. Era Ana. Mas ela estava com alguém. Aquele rosto não era desconhecido. Era o delegado que Daniel tinha visto na cidade. "Todo mundo para o fundo. Agora!" Ele gritou, a voz firme, mas nervosa, o choque se espalhou entre eles. Ana estava com a polícia? O que isso significava? Por um segundo, tudo parou. As revelações se amontoavam na cabeça de Daniel como um rolo compressor. Ela não estava apenas no meio da confusão. Era parte da solução.
Mas, você? Ele começou, mas a palavra traidora ficou presa na garganta. Ana, percebendo o olhar confuso de Daniel, fez uma expressão de súplica. Eu não tive escolha, Daniel. Meu trabalho era me infiltrar, descobrir o que Alfredo estava planejando. Eu não sabia que você estava aqui. As palavras dela saíram apressadas, cheias de um desespero que parecia real. A tensão aumentou ainda mais quando Rafael começou a rir de maneira histérica, sua expressão louca e intensa. Olha só, família se reencontrando. Mas que bonito, não é? Só que é uma pena que isso tudo termine em tragédia. Ele apontou a arma em direção a Ana. O plano dele começava a dar forma, mas Daniel não podia acreditar no que estava vendo. Uma nova sirene soou e um brilho intenso iluminou a loja pela janela. A polícia havia cercado o lugar. Você precisa sair, todos vocês, gritou o delegado. Sua voz agora um comando autoritário. Vamos controlar a situação, mas vocês precisam colaborar. Foi nesse momento que a bomba estourou. Uma explosão inesperada ressoou, não de dentro da loja, mas de uma das paredes laterais onde estavam escondidos. A parede se desintegrou, e uma quantidade imensa de destroços e fumaça invadiu o espaço. Como um imã, tudo se virou, e Daniel se viu empurrado para longe, rolando pelo chão em meio ao caos e ao horror. Ele se levantou, ainda atordoado, e olhou para a nuvem de fumaça. No meio do caos, uma figura conhecida se destacou. Uma mulher, de cabelos ruivos, atravessou a nuvem como um fantasma. Era a mãe de Daniel, que ele acreditava estar morta. Daniel! Ela gritou, com lágrimas nos olhos. Vem comigo! O coração dele disparou, a mente em conflito. Mãe! A dúvida ecoava mais forte que a fumaça. A confusão aumentava. Clara, Rafael, Lucas, Ana, a polícia. Tudo em um emaranhado que não poderia ser verdade. Ela não pode estar aqui. Não pode. No entanto, a dor de uma perda há muito tempo enterrada explodia em seu peito. Entre gritos e choro, a única pergunta que reverberava em sua mente era se tudo o que sabia era uma mentira. O olhar de Lucas, antes desesperado, agora estava enraivecido. Você sabia disso, Daniel. Por que não me contou? O dedo acusador de Lucas poderia cortar como uma faca. Todo o torpor emocional que Daniel sentia estava se transformando em uma dor aguda. Eu juro que não sabia de nada. A loja tremia, e enquanto tudo se desmoronava ao redor deles, a pergunta explodia em sua mente. Quem era realmente seu aliado? E quem era o verdadeiro inimigo? As peças do quebra-cabeça estavam se movendo rapidamente, e o futuro deles dependia de decisões que ainda não haviam sido. As luzes se apagaram. Um estrondo cortou o ar. Um tiro? Não. Um gás lacrimogêneo começou a se espalhar pela loja, deixando todos tontos e ofegantes. O pânico tomou conta do ambiente. Corre! Gritou Daniel, puxando Lucas, tentando se afastar do caos. Não havia tempo para entender as traições e segredos. O lugar estava se transformando em um verdadeiro inferno. Enquanto Daniel lutava contra a dor nos olhos, um grito cortou o ar, e uma figura surgiu nas sombras, correndo em direção a eles. Era Ana, mas ela estava como alguém. Aquele rosto não era desconhecido. Era o delegado que Daniel tinha visto na cidade. Todo mundo para o fundo. Agora, ele gritou, a voz firme, mas nervosa. O choque se espalhou entre eles. Ana estava com a polícia? O que isso significava? Por um segundo, tudo parou. As revelações se amontoavam na cabeça de Daniel como um rolo compressor. Ela não estava apenas no meio da confusão. Era parte da solução. Mas, ele começou. Mas a palavra traidora ficou presa na garganta. Ana, percebendo o olhar confuso de Daniel, fez uma expressão de súplica. Eu não tive escolha, Daniel. Meu trabalho era me infiltrar, descobrir o que Alfredo estava planejando. Eu não sabia que você estava aqui.
As palavras dela saíram apressadas, cheias de um desespero que parecia real. A tensão aumentou ainda mais quando Rafael começou a rir de maneira histérica. Sua expressão louca e intensa. Olha só, família se reencontrando. Mas que bonito, não é? Só que é uma pena que isso tudo termine em tragédia. Ele apontou a arma em direção a Ana. O plano dele começava a dar forma, mas Daniel não podia acreditar no que estava vendo. Uma nova sirene soou, e um brilho intenso iluminou a loja pela janela. A polícia havia cercado o lugar. Você precisa sair, todos vocês, gritou o delegado. Sua voz agora um comando autoritário. Vamos controlar a situação, mas vocês precisam colaborar. Foi nesse momento que a bomba estourou. Uma explosão inesperada ressoou, não de dentro da loja, mas de uma das paredes laterais onde estavam escondidos. A parede se desintegrou e uma quantidade imensa de destroços e fumaça invadiu o espaço. Como um ímã, tudo se virou e Daniel se viu empurrado para longe, rolando pelo chão em meio ao caos e ao horror. Ele se levantou, ainda atordoado, e olhou para a nuvem de fumaça. No meio do caos, uma figura conhecida se destacou, uma mulher, de cabelos ruivos. Atravessou a nuvem como um fantasma. Era a mãe de Daniel, que ele acreditava estar morta. Daniel, ela gritou, com lágrimas nos olhos. Vem comigo. O coração dele disparou, a mente em conflito. Mãe? A dúvida ecoava mais forte que a fumaça. A confusão aumentava. Clara, Rafael, Lucas, Ana, a polícia. Tudo em um emaranhado que não poderia ser verdade. Ela não pode estar aqui. Não pode. No entanto, a dor de uma perda há muito tempo enterrada explodia em seu peito. Entre gritos e choro, a única pergunta que reverberava em sua mente era se tudo o que sabia era uma mentira. O olhar de Lucas, antes desesperado, agora estava enraivecido. Você sabia disso, Daniel? Por que não me contou? O dedo acusador de Lucas poderia cortar como uma faca. Todo o torpor emocional que Daniel sentia estava se transformando em uma dor aguda. Eu juro que não sabia de nada. A loja tremia, e enquanto tudo se desmoronava ao redor deles, a pergunta explodia em sua mente. Quem era realmente seu aliado? E quem era o verdadeiro inimigo? As peças do quebra-cabeça estavam se movendo rapidamente, e o futuro deles dependia de decisões que ainda não haviam sido tomadas. Naquele momento, Daniel percebeu que havia mais em jogo do que amigos e inimigos. Ele não sabia em quem confiar, e uma nova sombra surgiu do meio da fumaça. Então, uma voz familiar, estrondosa e autoritária, ecoou. Parem todos onde estão. Você é um traidor, Daniel. Era o próprio Alfredo, imerso na escuridão que cercava a loja. Mas antes que alguém pudesse reagir, ele levantou a mão com um gesto conhecido. E com isso, a verdade disparou como um tiro. Clara, disse ele, você não deveria estar aqui. Sabia que um dos nossos se infiltrou. Você me traiu. A revelação cortou o ar. A traidora ali não era Ana, mas Clara. O golpe foi devastador, e o mundo de Daniel começou a desmoronar. Agora, com tudo em jogo, o que ele faria? A lealdade que uma vez uniu a todos estava prestes a explodir em fragmentos. E a única coisa que Daniel podia sentir era que um novo tipo de guerra estava prestes a começar. A loja estava em caos total. Daniel mal conseguia processar tudo o que estava acontecendo. O olhar de Alfredo era como um fogo que queimava em seu peito. As sirenes lá fora pareciam gritar seu nome, enquanto Clara ameaçava tudo com sua arma. Era um jogo de vida ou morte, e ele se sentia como um peão no tabuleiro, movido por mãos invisíveis. Clara, você me traiu? A voz de Daniel estava embargada. Ele mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. Daniel, escuta,
gritou Clara, uma mistura de desespero e raiva no olhar. Isso não era parte do plano. Eu estava tentando proteger você. Proteger ou acabar comigo? A raiva subia, e Daniel sentiu um nó se formando em sua garganta. Ao seu redor, Lucas e Ana estavam paralisados, sem saber como agir. Alfredo riu, um som profundo e ameaçador. Olha, Daniel, você realmente achou que esse filme acabaria bem? Sua vida é uma piada, e você não percebeu que todos ao seu redor têm interesses diferentes. Clara estava aqui para me ajudar a pegar você desde o começo. Daniel ficou em choque. As palavras ecoavam em sua mente, formando um burburinho ensurdecedor. Ele olhou para Lucas, buscando algum tipo de apoio, mas o olhar do amigo estava cheio de desespero. Ana olhava entre os dois, tentando entender o que estava acontecendo. Daniel, eu. Clara tentava explicar, mas a tensão no ambiente queria explodir a qualquer momento. Justo quando ele decidiu que precisava agir, uma nova explosão sacudiu a loja. O teto estremeceu, pedaços de gesso caíram sobre eles e a fumaça começou a se espalhar. O caos estava prestes a atingir um novo nível. Então, uma sombra apareceu nas bordas da fumaça. Era alguém que todos reconheciam, mas ninguém esperava ver. Chega! Gritou uma figura. Sua voz cortando a confusão. Era Alfredo, com uma postura agressiva, mas algo em seu olhar chamou a atenção de Daniel. O homem que deveria ser seu pior inimigo estava ali. Mas não estava sozinho. Com ele, um grupo de homens encapuzados, armados até os dentes. E no meio deles, Daniel viu alguém que nunca imaginou: sua mãe. Mãe? A palavra vazou de seus lábios como um sussurro. Daniel. Ela caminhava em direção a ele, com os olhos determinados. Você precisa entender. Há muito mais em jogo do que você imagina. Isso aqui não é sobre o que você pensa. Os olhos de Daniel se arregalaram. Você está com Alfredo? Como você pode? Eu não tinha escolha. Eles estavam atrás de você, e eu precisava proteger você de longe. Os sentimentos conflitantes dentro dele explodiram. A dor da traição, a lama dos segredos. Ele olhou para Clara, que ficou rígida e em choque. Nesse momento, tudo girou. Uma nova reviravolta estava se formando. Uma das figuras encapuzadas descreveu um arco em direção a Clara e apontou a arma em direção a ela. Você achou que poderia nos trair e sair impune, não é? A tensão subiu. A adrenalina correu nas veias enquanto a cena se desenrolava. Daniel, angustiado entre o amor e a traição, gritou: Não! Clara, saia daqui! Você não pode! Mas a atitude dela era firme. Um desafio silencioso pairava no ar. Então, em meio à confusão, o olhar de Rafael se iluminou, um sorriso cruel se formando em seu rosto. Ah, que lindo reencontro familiar! Mas tudo isso... Ele deu uma pausa dramática. Tudo isso é apenas o começo. O cheiro de pólvora invadiu o ar enquanto um atirador disparou ao fundo, e a loja parecia desabar sobre eles. Precisamos sair, gritou Ana. Mas a confusão os envolvia em uma rede de tensão. Daniel sentiu seu coração desesperar. O que estava acontecendo? Ele olhou para cada um deles, percebendo que não tinha certeza de quem era amigo ou inimigo. A máscara da traição caía ao seu redor, e tudo o que ele acreditava saber sobre sua vida, sobre as pessoas que amava, estava prestes a ser desmantelado. No meio de tudo, a única coisa clara era a pergunta que ecoava em sua mente: quem era realmente seu aliado? E o que mais poderia estar escondido nas sombras da revelação? Parem todos onde estão, gritou Alfredo, enquanto a tensão no ar se tornava palpável. Daniel olhou para sua mãe, para Clara e depois para seu irmão Rafael, que parecia delirar de prazer com a confusão. Ele não podia acreditar que tudo isso estava acontecendo. A loja estava inundada de fumaça, gritos e tiros. Cada segundo parecia uma eternidade. Daniel, você precisa escolher um lado.
E rápido. A voz de Ana cortou o barulho, mas o desespero refletido em seu olhar fazia seu coração apertar ainda mais. Era uma escolha absurda, mas havia uma verdade clara. Todos ali estavam lutando por suas vidas. Você não vai fazer isso, Daniel disse olhando diretamente para Alfredo, a adrenalina pulsando em suas veias. Você não pode controlar tudo. Isso acaba aqui. Uma explosão surpreendente ecoou do fundo da loja, como se o próprio chão estivesse se desintegrando. Com o caos crescendo, a mirada de Clara se intensificou. Se você não se alinhar comigo, tudo isso vai acabar mal para você e para todos. Daniel hesitou, seus pensamentos emaranhados. Ele se lembrava de cada momento que viveu, da dor e da traição. Eu não quero mais fazer parte disso. Ele gritou, a voz carregada de emoção. Você não tem escolha, Rafael rugiu, apontando a arma para Clara, que recuou, assustada, mas não amedrontada. A determinação dela era surpreendente e, de fato, corajosa. A tensão aumentava, coroando a cena com uma expectativa sufocante. Chega! Daniel rosnou. Por um momento, todos miraram para ele. No calor do momento, decidiu que não podia mais ser apenas uma marionete nesse jogo. Ana, se estivermos juntos, talvez possamos sair dessa. Mas precisamos agir agora. Ana assentiu, um brilho de coragem nos olhos. Vamos derrubar isso tudo. Se você estiver comigo, temos uma chance. A explosão seguinte foi tão ensurdecedora que todo o espaço parecia tremer. Enquanto o pó enchia o ar, Daniel correu. Ele tinha que chegar perto de Clara, antes que ela se tornasse a próxima vítima desse jogo mortal. Com determinação, tornou-se uma barreira entre ela e Rafael. Não faça isso, Rafael! Daniel gritou, enquanto seu irmão hesitava. Ele viu o olhar de dúvida no rosto dele. Você não é assim. Você é melhor do que essa vida. Melhor? Você sempre foi o favorito. Rafael retrucou, a raiva manifestando-se em seu corpo. Agora estou tomando conta, Daniel. Você não pode me impedir. Daniel sabia que a luta não era apenas física, mas uma batalha que se desenrolava entre os dois. E quando ele olhou para Clara, percebendo a força que emanava dela, a coragem dele aumentou. Um disparo ecoou e um instante de desespero a realidade atingiu-os. Não havia mais tempo. Vamos lá! Gritou Ana, puxando Daniel para longe enquanto a fumaça se dissipava um pouco. Daniel sentiu que algum lugar dentro dele reagiu. Correndo, eles se juntaram a um pequeno grupo, incluindo sua mãe. O emaranhado de emoções os unia, enquanto a polícia cercava o local. Agora é a nossa chance. Para a saída! Exclamou Ana, empurrando todos em direções instintivas. A loja parecia desmoronar em torno deles, mas a chance de sobreviver e escapar da vida de crime estava à vista. Mas antes de chegarem à porta, Clara hesitou. Espere, não podemos deixar os outros. Ela olhou para Rafael e Alfredo, filmando a cena caótica em seus pensamentos. Basta! Daniel gritou. Isso não é mais sobre eles, é sobre nós. E com isso eles saíram, deixando para trás o caos ardente. No entanto, ao ultrapassarem o limite da entrada, um momento de lucidez e silêncio pairou sobre eles. Uma derradeira explosão assoprava ar quente e resíduos. Eles se viraram, e entre a fumaça, ouvindo as sirenes se aproximarem, Daniel sentiu a incerteza enraizada em seu coração. O que aconteceria agora? Poderiam realmente deixar tudo para trás? Nessa fração de segundo, Daniel se lembrou de todas as perguntas não respondidas, as verdades ainda ocultas. Ele olhou para seus amigos e sua mãe, prontos para seguir em frente, mas sentindo que havia mais a desvendar. E assim, enquanto a poeira assentava e a polícia adentrava, um novo capítulo estava prestes a se abrir.
Se você achou essa jornada intensa e cheia de reviravoltas, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão abalar seu coração. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a trazer ainda mais emoções para você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final de tirar o fôlego. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para fazer parte dessa comunidade incrível.